Então, por isso que muitas vezes alguém chega para a gente e fala, mas comida mais natural, comida saudável, tem um sabor ruim. Não tem, é o nosso paladar que está saturado. Existe sim uma série de transtornos no cérebro quando você come esse tipo de alimento. Por quê? Primeiro que você tem essa sensibilidade neurológica ali das papilas gustativas. Segundo que isso vai para o seu intestino e vai inflamar. O intestino a gente chama de segundo cérebro. Por quê? Porque é ele que vai absorver tudo dentro de um processo que vai gerar equilíbrio ou não no nosso organismo. Ali debaixo do intestino tem uma gama de situações que ocorrem logo abaixo ali, quando absorve o micronutriente, que desencadeia processos imunológicos, que pode desencadear processos inflamatórios. Então, por isso a importância do alimento na nossa vida, no nosso hábito de vida e na integração aí da nossa oncologia aí nessa nova era que a gente se encontra. E aí, André, aproveitando, falando da microbiota, com comprovação científica, né? Nós temos microbiota em todo o corpo, não mais apenas no intestino, não mais apenas na cavidade oral, lógico que em quantidades diferentes, né? O que você tem no sangue, o que você tem ali no útero, né? Antes do bebê nascer, que hoje é tão discutido, mas nós temos microbiota no corpo todo. Você falou do intestino como segundo cérebro. Hoje já é considerado que a microbiota é o terceiro cérebro, de tão importante que ela passou a ser. Microbiota intestinal é o conjunto de outros seres que nós temos aqui dentro do nosso intestino. Bactérias, fungos, leveduras, às vezes vírus, então é o conjunto do que tem ali. Lógico que a gente preconiza em ter bactérias boas para o nosso intestino, que ajudem na nossa saúde. Se nós comemos só alimentos ultraprocessados, qual é a microbiota que nós teremos? Uma microbiota patogênica, uma microbiota que vai nos fazer mal, uma microbiota que vai jogar contra o tratamento. Então, se durante o tratamento, estou comendo qualquer coisa durante o tratamento, e aí você não se preocupa em trazer alimentos saudáveis, quem você está criando dentro do intestino, que é quase isso, é quase um animal de estimação. Você tem lá o cachorrinho em casa, mas dentro do intestino você tem umas bactérias de estimação. Aí essa bactéria de estimação, quem que é? Uma bactéria legal, que está funcionando ali igual um cão guarda-costa, de guarda, ou é uma bactéria que vai ajudar o ladrão ali a pegar tudo da casa? Depende da escolha, depende do que você come, depende do seu prato de comida. E se você faz a escolha por esses alimentos totalmente processados, os ultraprocessados, biscoito recheado, refrigerante, embutidos, toda essa sequência, quem você está criando no seu intestino é só bactéria que vai atrapalhar o tratamento, é bactéria que vai inflamar. Então, o seu corpo, o seu sistema imunológico, além de ter que cuidar do tumor, né, de todo o tratamento oncológico, ele vai ter que cuidar de um monte de bactéria que está só atrapalhando ele. Na realidade, ele acaba diminuindo a atividade imunológica, né? Exato, porque não tem como ele se manter. E quando tem atividade imunológica, é ainda brigando com as próprias bactérias ali que estão no corpo. Mas isso é algo que cada um de nós podemos fazer a escolha todo dia do que nós vamos colocar no nosso prato de comida. Então, muitas vezes a gente fala da nutrição oncológica e fica parecendo algo do outro mundo, fica parecendo uma coisa complicada, mas na verdade não, porque o que se preconiza? Comida de verdade, então evita alimentos ultraprocessados. Nosso lema, né? Descasque tudo, não desembale nada. Exatamente. E tenha faça um cozimento, uma cocção, um tratamento naquele alimento na hora de comer, consciente. Então, não vai cozinhar alguns legumes com 1 litro de água, por exemplo. Escolha panelas mais interessantes para fazer esse cozimento, para estar ali te acompanhando no dia a dia.
Porque às vezes a gente não dá valor para isso, mas é a rotina, exatamente. Então, ela está te acompanhando no dia a dia. São os equipamentos, o seu utensílio de cozinha, é como se fosse um instrumento do cirurgião ali na sala de cirurgia. Aquele é a ferramenta dele. E a ferramenta que nós temos ali no dia a dia para ajudar o trabalho do médico, do cirurgião, do nutricionista, é escolher a nossa comida, é escolher o equipamento que está ali na cozinha, então com que panela você está cozinhando, é escolher a qualidade da água, então um bom filtro ali na cozinha é importante. Ah, não tem o filtro? Importantíssimo ferver aquela água e não tomá-la de qualquer jeito. Então, são situações simples, mas essas situações, essa rotina alimentar, ela pode ser implementada por todos. No tratamento oncológico, essa seria a fase 1, o nível 1. Então, desses pequenos cuidados, depois a gente começa a ter uma individualidade maior para cada paciente. E aí nós podemos ir desde o tipo de alimento que não vai interagir de forma negativa com o tratamento medicamentoso. A gente tem alimentos que podem estar ajudando, potencializando o medicamento. Nós podemos ter alimentos que tanto faz, não tem nenhuma diferença entre você comê-lo ou não comê-lo, e tem alimentos que podem inibir a ação do medicamento. Então, olha que importante. E lógico que isso depende de cada tratamento, de cada droga que é utilizada. Então, comida, ela é uma ferramenta de vital importância. Como você disse no início, é o pilar que faz com que a gente tenha não só melhor qualidade de vida na nossa rotina, como é a ferramenta que também pode determinar como que nós vamos chegar lá na frente desse tratamento oncológico. Pessoal, só pegando um gancho aqui da Sandra, né, quando ela falou essa coisa do alimento, então todo mundo às vezes, o que eu faço para enjoo, que tipo de alimento? Então a gente tem uma extensa literatura, algumas controversas, outras mostrando o benefício do gengibre, por exemplo, que na realidade ele tem uma série de substâncias ali fitoativas que agem dentro de um processo, principalmente mais especificamente no estudo indiano, se eu não me engano, que foi publicado em 2017, ele age especificamente ali na região do hilo, nos receptores serotoninérgicos, que são receptores envolvidos ali no controle da náusea, do vômito. Então essas substâncias é o 6-HO e o galanolactone. Esse estudo indiano em si, ele mostrou uma importância da ação desses ativos do gengibre nessa região. Tudo que a gente está falando aqui tem base literária, tem referência bibliográfica, que a gente vai disponibilizar para vocês no futuro. Quem está inscrito no canal, aí, acompanhando o nosso programa, vai receber aí essa informação, tá? Como a gente está aqui numa conversa mais informal, até para vocês entenderem qual é o processo, né, dessa oncologia integrativa que gera uma série de celeumas aí relacionado ao tema. Como falei para vocês, a oncologia nasceu integrativa, afirmo isso dioturnamente. Então a gente não trabalha sem patologista, sem enfermagem, sem radioterapeuta, sem cirurgião, enfim, tudo é integrado. Eu vejo dentro dessa integração, nos tempos dessa nova era, por isso programa Oncologia Nova Era, a nutrição aí como um pilar aí de sustentação para que a gente tenha melhores tratamentos, né, coadjuvantes dentro do tratamento já pré-estabelecido da radioterapia, da quimioterapia, da cirurgia. Então a gente pode trabalhar essa microbiota melhorando o nosso sistema imunológico. É óbvio que isso existe cepas específicas, não é porque um lactobacilo trabalha a microbiota, porque a Sandra falou que é bom, então eu vou tomar. Não é assim. Vocês precisam de um profissional. Existe uma série de cepas que a gente trabalha em cada momento, um diferente do outro. Então, um paciente que vai começar a químio não é o mesmo paciente que está no meio da químio, não é o paciente que terminou a químio. Assim ocorre com um paciente pré-cirúrgico, pós-cirúrgico, enfim. Mas o mais importante disso é que vocês não façam isso no seu dia a dia. Quando a gente fala
dessa parte um pouco mais complexa, a gente nem está falando aqui o nome de nada para vocês, que é para justamente vocês não acharem que eu vou ali, vou comprar e vou fazer. Vou ali na farmácia, vou comprar um sachê de lactobacilos e vou tomar. A Sandra explica para vocês que o excesso disso também pode ser danoso. E aí vem aquele lema que eu falo para vocês desde o princípio. Tudo que está em falta, tudo que está em excesso vai gerar desequilíbrio. A vida é uma corda bamba, a gente não pode ir nem para um lado nem para o outro. O polo positivo e o polo negativo, eles se contrabalanceiam. Ele não pode descarregar nem de um lado nem do outro. Toda vez que a gente sobrecarregar algum lado, a gente vai gerar processos de dano celular. O principal aí, dentro desse mecanismo inicial, é a inflamação que eu comentei lá atrás para vocês. A inflamação é o começo de tudo. O câncer é uma doença inflamatória? Sim, existe uma série de mecanismos inflamatórios que ocorrem dentro do processo da carcinogênese. O câncer é uma doença que tem mutação? Sim, não significa que seja hereditário, mas é uma doença que a célula sofreu uma mutação. Enfim, é uma doença metabólica? Sim, tem estudo mostrando que o câncer tem comprometimento metabólico dentro do seu complexo de aminoácido, de carboidrato, onde a gente explica isso mais detalhadamente para vocês em aulas subsequentes no futuro próximo, ok? E ainda falando em dietas, André, tem algo que se comenta muito no momento, que é a questão de jejum, que é falado nas mais diversas especialidades, né? Mas na oncologia muito forte. Primeiro surgiu de uma maneira, o pessoal fazia emagrecimento, né? Vi de dieta cetogênica e foi falando de jejum. E depois começou a se falar isso mais fortemente depois dos trabalhos do Walter Longo, onde ele traz essa questão do jejum como uma forma de escudo para as boas células, que é algo protetor. Isso, inclusive, foi a base do trabalho dele lá no início, onde ele questionou, todos estão procurando o alvo, né, de como acertar ali o câncer, a célula tumoral. Aí ele questionou e falou assim, por que nós não vamos pensar em como proteger, né, como deixar as células boas mais protegidas? Mais fortes. E ele conseguiu, fazendo pesquisas inicialmente em ratos, promover uma maior proteção dessas células boas contra quimioterapia, por exemplo. Da quimio agir mais efetivamente na célula tumoral e não nas células boas. E como? Com jejum. Você leu também esses artigos, né? Li sim. Aliás, você teve aula com ele, né? Sim, na realidade, assim, o que ele preconiza nos trabalhos dele, né, e o que ele conseguiu mostrar, e uma série de outros autores que também publicaram a respeito disso, é que você acaba modulando todo um complexo celular e um complexo do sistema nervoso central. Então, desde liberação de acetilcolina para controle de frequência cardíaca, a parte da própria microbiota, você gera um mecanismo de resistência do seu sistema imunológico. Aquele mecanismo que eu falei para vocês no começo de leptina, de grelina, na realidade você acaba anulando os mecanismos deletérios e favorecendo o outro mecanismo de aumento da queima de gordura, de aumento de células imunológicas, ativação de macrófagos. Então você tem uma explosão de atividade imunológica e de restabelecimento e de resistência do que a Sandra falou das células normais, em detrimento da célula tumoral. Por que eu falo que o câncer também é uma doença metabólica? Primeiro que hoje esses trabalhos mais recentes mostram que há sim um sofrimento e um mecanismo de morte celular induzida por processos de mudança do hábito metabólico momentâneo, no caso aí esse jejum intermitente preconizado pelo Dr. Walter Longo, assim como um trabalho de 1930 do Dr. Otto Warburg, mostrando o tumor não só com as alterações genéticas já conhecidas, mas também com alterações metabólicas importantes dentro de um processo glicolítico anaeróbio. O que é isso? O câncer lança mão
de substrato muito mais oriundo de carboidrato, de açúcar, para ele poder replicar. Ah, mas por que isso? Porque a célula, como ela está mutada e ela não tem um controle como as células normais, elas replicam de forma acelerada. Essa replicação acelerada requer substratos de energia de alta demanda, de demanda rápida, e isso ele retira do carboidrato. Quando a gente entra, né, no conceito da dieta de jejum intermitente do Dr. Walter Longo, então a gente consegue melhorar toda uma dinâmica metabólica, diminuindo a taxa glicêmica, diminuindo uma série de circunstâncias envolvidas no processo tumoral. Hoje a gente já sabe, a gente já tem referências relacionadas a esse processo e a gente consegue mostrar essas inferências e essas interferências de mudança do hábito de vida, mudança da alimentação em conjunto com um tratamento convencional. Na nutrição também existem protocolos nutricionais, como eu expliquei anteriormente, a Sandra aqui vai falar um pouco mais, onde a gente entra com uma dieta antes da químio, durante a químio, pós a químio. Então a gente consegue trabalhar isso de uma forma dinâmica, onde você consegue fazer isso no seu dia a dia, dentro da sua casa e o que está em cima da mesa. Então a gente não está falando nada aqui, eu não estou falando nenhum medicamento para vocês, tá? Na realidade, estou falando uma série de medicamentos, sim. Aqueles medicamentos que você precisa no dia a dia para a gente manter essa estabilidade da nossa vida e a saúde do nosso microcosmo celular. E André, continuando ainda sobre o Walter, né, essa dieta, esse para oncologia, né, sempre com foco na onco, como você disse, no início dos trabalhos, em ratos ainda, né, foi feito esse jejum absoluto. Quando isso foi levado para os seres humanos, ficou a famosa questão assim, mas e aí, o paciente oncológico, né, que normalmente emagrece durante o tratamento, como que será efetivo, né, colocar o jejum? Depois de algumas tentativas, né, além do próprio jejum em si, hoje tem uma proposta de mimetizar o jejum. Mimetizar é fingir um jejum. E dentro dessa mimetização, você engana o metabolismo, né, que fica parecendo que você está em jejum, apesar de comer algumas coisinhas ainda, e metabolicamente a resposta do corpo é a mesma, então as células boas ficam mais protegidas, as células cancerosas ficam mais expostas à quimioterapia, a ação da droga tende a ser mais efetiva, mas também ainda dentro dessa mimetização do jejum. O que é essa mimetização? É a colocação de alguns nutrientes, de alguns alimentos, em determinados horários específicos, é não colocar alguns alimentos também em alguns horários específicos. Não dá para ir para uma quimioterapia com a barriga muito cheia, nossa, comi muito, estou indo para a quimioterapia. Então tudo isso é pensado e tudo isso é colocado da forma em cima da necessidade do tratamento, mas o que também é muito importante, em cima das condições do paciente. Porque, por exemplo, um paciente que está num processo de emagrecimento mais acelerado, tem-se que ter um cuidado mais acentuado também. Então, essas nuances todas são contempladas nessa mimetização de jejum. Assim como também é contemplado o tempo que ele está fazendo uso do medicamento. Ah, é um medicamento que vai levar 3 dias ali de químio, né, por exemplo. Tem que se contabilizar o tempo que a droga ainda está mais ativa no corpo para que você deixe de mimetizar esse jejum. Então, são vários detalhes e, como a gente falou, é caso a caso. Mas é uma estratégia extremamente válida, é uma estratégia que vem apresentando resultados extremamente promissores e é uma estratégia que já tem até alguns casos de remissão total do tumor. Sempre, isso é bem importante frisar, sempre associada ao tratamento medicamentoso. Isso. É um tratamento complementar, nunca sozinha.
E o que mais a gente vê mesmo no dia a dia é a qualidade de vida dos pacientes. Os efeitos colaterais relacionados ao tratamento são bem menores. Exatamente. Então a gente consegue ter um controle melhor disso. E eu creio que a gente não deixa de ser efetivo no nosso tratamento convencional, que precisa, tá? Eu já expliquei isso anteriormente para vocês, é necessário o tratamento convencional, só que assim, eu quero que o meu tratamento convencional seja cada vez melhor. Como eu vou fazer isso? Melhorando outros pilares. Nesses últimos anos aí, nesses últimos 10 anos aí que eu vivo, né, esse cenário de mudança do hábito de vida, mudança da alimentação junto ao paciente oncológico, e observando isso, né, de uma maneira observacional, tá? Eu friso bem aqui, então não tenho nada publicado a respeito, é só uma observação. A gente consegue ver pequenos detalhes relacionados à diminuição, né, de efeitos colaterais e qualidade de vida, que eu acho que é o ponto principal aí para a gente ter uma coadjuvância mais ativa, uma nutrição mais dirigida. Ela vai de encontro ao que nós temos hoje do tratamento oncológico, que cada vez mais é personalizado. Ou seja, eu vou prescrever algum tipo de tratamento, eu peço uma série de informações, desde genes até informações inflamatórias, onde tem medicamentos específicos para aquelas alterações. Então, cada vez mais essa nova era vai olhar o indivíduo como uma pessoa única, até porque todos nós somos estrelas únicas no universo. Nem os gêmeos univitelinos são iguais. Não dá para a gente olhar todo mundo no mesmo plano. Todos nós somos diferentes. Então, o que é a nova era? É a gente lançar a mão de mecanismos atrelado a mecanismos tecnológicos, onde a gente possa cada vez mais determinar padrões individuais, quer seja ele na nutrição, quer seja ele no tratamento específico oncológico, e aí a gente consegue ser mais preciso, ser mais eficaz e ser menos lesivo aí dentro de um conceito de efeitos colaterais. E lembrar que tudo isso precisa de um profissional. Não dá para vocês acharem que, não, agora eu vou ali, eu vou fazer do meu jeito. Não, não é assim. A gente não vai conseguir falar para vocês de uma maneira aprofundada sem ter um contexto mais acadêmico, tá? Até porque toda vez que a gente for falar algo a respeito de uma forma mais acadêmica, a gente precisa colocar as devidas referências daquilo que nós estamos falando. Então, tudo que nós falamos aqui foi com base em referências das quais a gente pratica já durante todos esses anos, e eu acho que isso só enriquece, até porque o saber não ocupa espaço. Então, a gente consegue enriquecer um pouco mais aí essa dinâmica de todos aqueles que querem saber um pouco mais de câncer, né? Quer seja paciente, acompanhante, parentes, porque é uma doença da nossa realidade que vai se tornar endêmica. Como falei em vídeos anteriores, a estimativa da OMS, juntamente com o Instituto Nacional do Câncer, é que em 2040 a gente tem em torno de 50% de incidência do câncer, ou seja, de diagnóstico novo, tá? 50% aí da população vai ter diagnóstico de câncer, essa é uma estimativa. Então a gente precisa olhar com um olhar mais sério, com um olhar detalhado, até porque isso faz parte da nossa realidade, do nosso dia a dia, e a gente veio aqui para trazer essa informação para vocês, até porque é difícil às vezes essa quantidade de informação você conseguir assimilar numa primeira, numa segunda consulta, dentro de todo o estresse, né, que um paciente passa, que os familiares passam. Então, eu acho que o nosso objetivo é esse: trazer informação, trazer realidade e um grande acolhimento para vocês dentro desse processo. E André, como mensagem, acho que eu poderia simplificar em uma frase: comer bem é viver bem, e comer bem no câncer
é fazer da nutrição, da alimentação, uma ferramenta complementar no tratamento de vital importância. Quero agradecer a Sandra aqui pela participação dela. Ela está junto aí nesse projeto nosso de informação sem fronteiras, informação sem limites e uma informação simples para que todos entendam. Então a gente vai cada vez mais colocar isso para vocês de uma forma onde vocês possam se orientar, perguntar para os profissionais que estão ao lado de vocês, no dia a dia de vocês, dentro dessa empatia que vocês têm com eles, até porque vocês precisam ter um profissional, um especialista que atue na área, que possa orientar todos vocês e conduzir isso com maestria. Então, obrigado, Sandra, por estar aqui. Foi um prazer estar aqui, uma honra falar com todos vocês. E vamos caminhando para mais informação. E vamos junto, tá joia? Então, pessoal, até mais, deixa um like aí, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal e até mais com nossa sequência aí de programa no Oncologia Nova Era. Grande abraço. Tchau. Tchau.